Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha daquelas. Aos poucos a gente vai se acostumando com essas aulas aí. E para hoje, eu e meu amigo Cícero vamos trazer aí mais um elemento da cultura negra. A capoeira. Esse elemento aí que é ao mesmo tempo luta, arte e dança. Eu me chamo Marcos Antônio e você está no JCB Vídeos. A verdade é que ninguém sabe ao certo onde a capoeira surgiu. Alguns estudiosos dirão o nosso Brasil, e muitos outros dirão o continente africano como berço dessa arte. No entanto, uma versão bem mais conhecida fala que a capoeira surgiu como uma forma de manter a dignidade negra, algo um tanto complicado no regime escravista. Dignidade porque trazia algum momento de lazer para essas pessoas, para os escravos, e eles a praticavam ali em horas vagas, e acontecia em momentos que eram ali basicamente pequenas festas desses escravos. E era sempre um momento muito interessante, porque a capoeira ela tem esse efeito camaleão. Porque sua forma como dança, que como na abertura do vídeo a gente já tinha comentado, que ela é ao mesmo tempo luta, arte e dança, fazia com que houvesse um certo disfarce, né? Porque você ali disfarça a luta, né, com a dança, que é bem próximo. Então, muitas vezes passava desapercebido. Mas já quando se sabia que ser flagrado praticando a capoeira seria prejudicial para esses negros, eles bolavam algumas estratégias e uma delas era o toque do berimbau. Para caso algum mandado do senhor pudesse vir a flagrá-los, eles davam o toque do berimbau, um toque diferente que indicava perigo. E assim o grupo podia se dispersar. E foi uma forma interessante de resistir ao dominador, porque a prática da capoeira, a prática da capoeira acabou sendo o único momento onde o negro tinha acesso ao corpo, né, que ele tinha domínio sobre seu corpo, porque no restante do dia ele pertencia ao senhor, trabalhando aí em torno de 12 a 16 horas por dia. Fora esses momentos de distração, a capoeira também vai ser utilizada para, às vezes, fugir do domínio desses senhores. Ela vai ser utilizada como estratégia para, em momentos de distração por parte dos mandados do senhor, estarem os negros, por sua vez, fazendo ataques, né, quando estes homens estivessem desprevenidos, e assim fugir dos quilombos. E essa era praticamente a única estratégia de fuga, fora exceções, mas essa provavelmente é a que acontecia mais, porque os mandados dos senhores normalmente estavam armados e os negros não dispunham de armas, e a única forma que eles tinham de fugir era por uso dessa arte, né, dessa luta, que é a capoeira. Já nos quilombos, o uso da capoeira seria basicamente apenas para a defesa. Após a abolição dos escravos, a capoeira vai ser proibida por um tempo, porque ela passa a ser vista como uma forma de transgressão e vista também até como perigosa para os cidadãos. Na década de 30 ela vai voltar a ser liberada pelo governo e assim ela permanece até hoje, embora seja bem diferente do que foi em tempos passados. Mas ela continua sendo uma herança bem valiosa
dos nossos ancestrais da África Negra. Olá, aluno do Colégio José Carneiro de Brito. Eu me chamo Cícero Martins de Villanova Neto. Sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Tocantins. A gente pensou na capoeira como falar dela como no sentido ético, como ela foi criada, de onde surgiu, mas sim a prática em si, já desde do começo do Brasil Império, ali praticada os negros, advindo da África, escravizado, como forma de fuga e se defender dos ataques dos povos, dos senhores de, de engenho, os escravagistas da época, né, que os compravam dos traficantes negreiros e levavam para as senzalas para então escravizá-los. Desde da época do Brasil Império, a prática da capoeira ela era vista como algo perigoso para a coroa, né? Porque o negro, quando ele conseguia fugir das senzalas e adentravam na mata na época, eles conseguiam se juntar com outros e usavam a sua força corporal por não terem armas para se defenderem. A capoeira se tornava como um instrumento de defesa e assim por se dizer de ataque também nas investidas dos senhores dos capitães do mato com seus comandados. Durante a coroa, o período do reinado português aqui no Brasil, a prática da capoeira era totalmente proibida, com a penalidade de morte para o negro que se reunia para praticar. Então, a prática dessa atividade era vista pelos senhores da época como uma atividade rebelde. Então, o praticante da capoeira naquele período era tratado como um criminoso. Nas casas grandes, nas senzalas, ficavam sempre sobre a vigília de alguém, até às vezes até os próprios negros, que eram mais próximos dos senhores, de seus proprietários, por assim dizer, né? No entanto, aquela prática que era tida como marginal durante o período imperial se tornou algo de própria defesa da coroa portuguesa, pois alguns dos praticantes de capoeira da época eram recrutados como soldados para agir em defesa do rei, do príncipe regente na época, né? Então, não é que a capoeira se tornava um perigo a prática dela em si, contanto que fosse aliada às vontades do rei. No entanto, com o advento da abolição da escravidão e da libertação dos escravos, ela também continuou sendo vista como algo marginal. Os praticantes da capoeira jogaram para as periferias daquelas cidades que haviam se formado no período pós-libertação, ficaram jogados nos morros do Rio de Janeiro, onde foi um local que aglomerou um grande número de negros libertos. Quando da prática dessas atividades, eles se reuniam para praticar a capoeira, eram também escorraçados pela a polícia da época, e era uma atividade que ficou durante muito tempo sendo proibida no Rio de Janeiro, na Bahia, sobre a responsabilização até criminal. Se alguém fosse pego praticando a capoeira, ele era levado preso e tinha que ficar sobre a tutela, ou preso pela polícia na época por vários tempos. Então, a prática da capoeira nunca foi no passado, nunca foi tão bem vista sobre o ponto de vista da
as instituições de repressão, né? Porque, na verdade, não só a capoeira, todas as atividades do povo negro na época, eles eram libertos, mas não eram bem-vindos no ambiente urbano. No entanto, eram jogados para as áreas periféricas daquele centro que se formavam na época, e eles tinham que para se manifestar culturalmente, tinha que ser às escondidas. No entanto, a prática da capoeira foi para o povo negro um instrumento de grande valia no que se diz, no que diz respeito à positivação da cultura como algo que pudesse ficar marcado, né, na história como um objeto representativo, né, da massificação da cultura e um instrumento, por assim dizer, de manifestação cultural, né? A capoeira, como é praticada nos dias atuais, hoje se torna forma festiva, ter ganhado o mundo, as telas de cinema, nada mais do que uma grande contribuição da resistência negra do passado. Por fim, pessoal, essa ideia de usar a capoeira como temática é uma forma muito boa para que se possa pensar a atividade do negro do passado, durante a contemporaneidade e os dias atuais. A nossa deixado, os aspectos culturais, todo o movimento de engajamento do negro dentro de uma sociedade de exclusão. E nos dias atuais a gente pode observar que essa luta do passado nos relegou a ter, pelo menos, se não de forma completa, mas em partes, a nossa cultura ter tido sua representatividade e poder levar adiante a história de um povo que no passado foi muito excluído e marginalizado. A capoeira em si, ela serve como um artefato que trouxe para o cenário nacional uma gama de aspectos da cultura, a música, os instrumentos musicais, a arte cênica, o uso do corpo, a representatividade como um todo. Que a gente possa pensar essa atividade como sendo algo de muita valia para a questão da representatividade e da positivação da cultura do negro como um todo. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.